Como economizar imposto de renda ao vender as ações? Sim, é possível fazer isso e dentro da lei, sem ter esqueminha nenhum, sem nada de errado. Vou mostrar para você agora uma estratégia bem eficiente para a gente poder economizar esse imposto de renda. E se você gostar do vídeo, então, eu já te peço aquele joinha que ajuda muito aqui o canal e se inscreve aqui embaixo. A gente tem uma meta de chegar a 1.000 inscritos até o final do ano. É uma meta audaciosa, mas com a sua ajuda eu tenho certeza que eu vou conseguir chegar lá. Então vamos lá, como é que funciona o imposto de renda na Bolsa de Valores? Basicamente a gente precisa entender primeiro de onde que vem a renda na Bolsa de Valores. A gente pode ter renda de duas formas, através dos proventos que as empresas pagam para a gente. Esses proventos a gente não consegue economizar imposto, já que eles são, quando é JCP, juros sobre capital próprio, é descontado na fonte, não tem o que fazer. Quando é dividendo, a gente já é isento, então não dá para economizar mais do que o isento, E na segunda fonte de renda possível na Bolsa, que é a gente comprar uma ação barata e vender, ela mais cara, O famoso ganho de capital. Aí sim, nesse lado de cá, a gente consegue economizar imposto de renda. Eu vou mostrar para você agora como fazer isso. Primeiro vale explicar, talvez você que está aí do outro lado nem soubesse, Quando a gente compra uma ação mais barata e vende ela mais cara, ao realizar a venda, obter aquele lucro ali, a gente tem sim que apurar imposto, Talvez você que está aí nem sabia disso. Tem aluno meu que não sabia, teve que pagar mais de R$ 2.000 de multa, de imposto mais multa, pelas operações passadas. Então é muito importante você já se atentar para isso. Se você tiver lucro ali com operações de ganho de capital, comprou e vendeu mais caro, você tem que apurar sim o imposto. Nem sempre esse imposto é devido. Eu vou explicar agora para vocês quais são as situações. Tem um site aqui do Gov, da Receita Federal, vou deixar o link aqui embaixo, que conta para a gente quais são os casos. Olha, existe isenção de imposto quando a gente tem ganho líquido em operações efetuadas em ações ou ouro, o ativo financeiro, se o total das vendas de cada ativo realizadas no mês for menor ou igual a R$ 20.000. Então vamos lá, dentro de um mês, janeiro, fevereiro, março, não é 30 dias, não são 30 dias corridos, tá? É um mês fechado. Se dentro daquele mês a soma das vendas de ações que você fizer não ultrapassar R$ 20.000, todo o lucro que você apurar ali vai ser isento de imposto. Vamos lá, imagine que você comprou 1.000 ações a R$ 10 num dia. Em outro dia, pode ser no mês, pode ser em outro mês, só não pode ser no mesmo dia, você fez a venda a R$ 12 cada ação. Você vendeu as 1.000 ações por R$ 12, teve um lucro de 20%, R$ 2.000 em cima daqueles 10 que você tinha investido. Esses R$ 2.000 você precisa apurar imposto. Então vamos fazer a conta. O imposto para operações comuns, que não são day trade, é de 15%. Se você teve um lucro aí de R$ 2.000, nós vamos ter que apurar aí 15% de 2.000. Você teria aí um imposto devido de R$ 300. Só que, se naquele mês você não ultrapassar 20.000 de vendas, ou seja, você vendeu aqueles 12.000 ali e não vendeu mais nada em ações, você vai ficar isento desse imposto de R$ 300. Então, você não precisa pagar aquele imposto. Já se essa operação fosse de day trade, imagina que você comprou R$ 10.000 em ações, aquela ação bombou ali dentro do dia, deu aqueles 20% dentro do mesmo dia, Como é que seria? Você teria um lucro de R$ 2.000, só que agora a alíquota é de 20%, porque é day trade, você teria que pagar um imposto de R$ 400, e quando é day trade a gente não tem essa isenção, então é devido sim, esses R$ 400 você precisa apurar. Emitir uma DARF lá no final do mês, você tem até 30 dias depois daquele mês, até o final do próximo mês, na verdade, para você pagar aquela DARF. Legal? Mais ou menos assim que funciona a apuração de imposto de renda. Vale lembrar que a responsabilidade da apuração é nossa, não é a corretora que vai fazer para a gente, não é a Receita que vai gerar um boleto para a gente, não. A gente é que é responsável por apurar esses lucros. Existem sites aí que vão ajudar a gente, eu vou colocar aqui embaixo qual é o site que eu uso, não tem parceria comercial com eles, é só porque eu gosto, eu uso ele. Vou recomendar por conta disso, é um site eficiente. Mas a gente precisa, sim, a responsabilidade é nossa de fazer essa apuração. Bom, agora que você já entendeu como que funciona essa apuração do imposto, já deu para você sacar de onde que vai vir essa nossa estratégia, Como é que a gente vai fazer para economizar imposto? A gente vai realizar lucros, desde que a gente não venda mais do que R$ 20.000 naquele mês, e aquele lucro ele vai ser isento de imposto. Ah, Matheus, mas e se eu não, pela minha estratégia, eu não pretendo vender ação para realizar lucro, Vale a pena assim mesmo eu vender forçadamente, E recomprar amanhã, por exemplo, para poder economizar esse lucro, Eu vou mostrar para você sim que vale a pena e a estratégia é justamente isso.
Final do mês, você vai ver se tem mais operações para fazer. Se não tiver, você vai ver quanto que você pode ali ainda vender, né, para não ultrapassar os 20 mil. E aquilo que você puder vender realizando lucro, você vai vender e vai economizar dinheiro. Vamos ver essas contas agora. Antes das contas, vale lembrar, se você estiver gostando do vídeo, estiver te ajudando de alguma forma, né, deixa aquele joinha e se inscreva, porque a gente está com essa meta de chegar a 1000 inscritos. Até o final do ano eu conto com a sua ajuda. É uma meta audaciosa, mas a gente vai conseguir. Bom, para a gente fazer essa estratégia, a gente precisa tomar alguns cuidados. Eu vou comentar esses cuidados com você agora. Olha só, aqui no mês de abril, olha, eu fiz umas operações, eu realizei prejuízo, tá? Eu vendi algumas ações, eu fiquei com R$236 de prejuízo. Quando a gente tem prejuízo, ele vai se acumulando e a gente só vai precisar pagar imposto de renda sobre lucros, né? Quando a gente vender, né, e tiver lucro acima daquele imposto, daquele prejuízo que a gente tem a compensar. No meu caso aqui, R$236, por exemplo. Então, se eu tivesse no final do próximo mês, né, agora eu estou lá em maio, né, imagina que isso aqui foi em abril, imagina que eu estou em maio. Eu olho para trás, eu tenho um imposto de R$236 ainda para um prejuízo, para eu recuperar, né? Não vale a pena eu forçar essa venda, essa estratégia, utilizando aquela isenção de 20 mil, sendo que eu já tenho uma outra coisa a meu favor, que aquele prejuízo é compensar. É melhor eu deixar quieto, só vou vender se eu precisar mesmo, de acordo com a minha estratégia, e quando eu tiver recuperado aquele prejuízo, que eu tiver que pagar imposto de renda, aí sim vai valer a pena eu fazer essa estratégia, tá? Se eu fizer essa estratégia aqui, forçar uma venda à toa só para economizar imposto, não vale, porque eu já tenho imposto para economizar aqui, ó. Eu só vou pagar se eu ultrapassar um lucro de R$200, legal? Essa é a primeira coisa que a gente vai ter que se atentar. Então é importante que você acompanhe, tenha um acompanhamento bem de perto das suas operações, porque às vezes você tem aí já um imposto, um prejuízo a compensar e talvez está achando que tem que pagar imposto, né? Então é importante você estar acompanhando as suas operações. Segunda regrinha, né? A gente vai buscar aquelas maiores, as empresas com maiores lucros da nossa carteira. Quanto maior for o rendimento, mais vale a pena a gente realizar lucro, tá? Imagina aqui, vamos na minha carteira, eu tenho algumas empresas aqui está a rentabilidade dessas empresas. Eu não consigo ordenar aqui, eu joguei no Excel para poder mostrar para você em ordem. Aqui, olha, a Tecno é a empresa com a maior rentabilidade, 62%. A Velid está com 49%, 50% aproximadamente. Tem aqui Basa a 38%. Então, essas são as primeiras candidatas e eu gosto de realizar lucros acima de 10%. Tá? Então, vou parar por aqui. Ó. Apenas essas 6 empresas são candidatas. Quer dizer que eu já posso fazer a estratégia com elas? Não, ainda tem mais um passo que eu preciso confirmar. Eu preciso saber agora se elas, no dia que eu for fazer a estratégia, né, o que é a estratégia? Vender a ação num dia e recomprar no outro dia. Eu gosto de fazer isso no último dia do mês, tá? Então, lá no dia 30 de setembro, eu estou gravando dia 25 de setembro, no dia 30 de setembro, eu vou fazer essa estratégia. Lá no dia 30 de setembro, quando eu for vender, eu preciso ficar atento se alguma dessas empresas tem data com. O que é essa data com, né? Aqui no site Oceans 14, vou abrir para vocês. A gente tem aqui, olha, você consegue pesquisar, vem aqui em ações, agenda de dividendos, aí é só colocar aqui data com. Você vai ver quais empresas que você precisa tê-las na carteira até aquela data, né? No meu caso, dia 30/9 é o dia que eu vou vender, para ter direito a dividendos. Se alguma empresa que eu preciso vender para essa estratégia tiver com data com naquele dia, eu não vou vender, porque eu não vou atrapalhar a minha estratégia principal só para poder realizar lucro, para economizar imposto de renda. Não vale a pena fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui e vejo, olha, no dia 30/9 não tem nenhuma empresa, né? A última empresa aqui é dia 29, com data com. Então, todas essas candidatas aqui, nenhuma delas, né, na verdade, vai ter data com, então todas elas estão aptas para eu fazer essa estratégia. Qual que é o próximo passo? Eu preciso saber quanto que eu ainda posso vender esse mês, que não ultrapassa os 20 mil, né? Aqui eu consigo saber, olha, no mês 9, né, que é o mês que a gente está agora, eu já fiz uma venda pela minha estratégia, eu já vendi R$ 2.500 aproximadamente, então ainda posso vender mais R$ 17.500 aproximadamente, para que eu ainda não vou precisar pagar imposto de renda em cima daqueles lucros, né? Até 17.500 eu estou tranquilo para vender. Então vamos lá, dentro daquelas candidatas, né? Eu vou vender até 17 mil ali daquelas ações. Aqui está o valor atual delas, olha, são essas aqui. Eu vou até apagar essas de baixo aqui para não atrapalhar a gente. Olha. Bom, são essas 6 empresas. Se eu pegar aqui a soma desses valores, vai dar 14.354. Então está dentro daqueles 17 mil que eu ainda posso vender. Está ótimo. E aqui eu estou economizando.
eu tenho um lucro aqui de 3.741, né? Qual que seria o imposto que eu teria que pagar se eu não fizesse essa estratégia, né? 15% em cima desse valor. Eu teria que pagar aqui um IR de R$ 561 aproximadamente. Como eu vou ficar isento, eu vou economizar R$ 561. Ah, Matheus, mas você vai vender essas empresas, você vai ter que comprar amanhã. E se amanhã estiver mais cara, você pode perder dinheiro. Posso sim. Imagina comigo aqui que ela esteja 1% mais cara, tá? Vamos ver, eu estou vendendo 14.300, né? Eu vou comprar amanhã, 1% mais caro. Quanto que eu estou pagando a mais por isso? Eu vou pagar R$ 143. Eu ainda estaria no lucro, né? Se fosse amanhã, no caso, se fosse esses números aqui, eu ainda teria um lucro de R$ 400. Ah, Matheus, mas se for mais que 1%, você pode perder mais? Pode. Mas será que estatisticamente isso compromete tanto assim? Eu vou gerar uma estatística para vocês aqui, para vocês entenderem que não é tão problemático assim. Eu vou aqui no site do Invest, eu consigo, pesquisando aqui técnico, eu vou fazer com essa empresa aqui, poderia fazer com qualquer outra. A gente vem aqui, dados históricos, e vamos gerar uma planilha legal. A gente vem aqui, vou voltar aqui 2 anos, já vai ser suficiente para a gente. Olha. Janeiro de 2022, está ótimo. Agora, Ctrl A para selecionar tudo, vou jogar aqui num bloco de notas, vou copiar esses dados aqui, olha, só me interessa essa parte aqui. Estou fazendo, mostrando para vocês, que vocês mesmos podem fazer aí em casa, tá? Aí eu vou colar aqui, essa planilha já está preparada para isso, né? Já coloquei aqui, olha, esses dados aqui não vão precisar. É o seguinte, aqui é a abertura do dia, aqui o fechamento. Pensa só, hoje abriu a 5,02, né? E ontem fechou a 5,04. Quanto que oscilou do fechamento de ontem, né? Que seria um preço aí que eu poderia vender no fechamento de um dia e comprar na abertura do outro. Quanto que oscilou nesse dia? Menos 0,4. Então eu teria tido um pequeno lucro aqui se fizesse de ontem para hoje, né? Se eu fizesse antes de ontem, né? Se eu fizesse ontem, né, para antes de ontem, eu teria ganhado até um pouco mais. E o importante aqui é o seguinte, na média, a gente tem aqui de um dia para o outro, né? Uma variação em torno de 0,03, ou seja, vai ter dia que você vai ganhar 1%, vai ter dia que você vai perder 1%, e na média é muito pequena essa influência ali, essa variação, né, do fechamento para a abertura. Então, não invalida essa estratégia, mesmo tendo essa possibilidade de pagar mais caro amanhã, né? Se a gente fizer sempre com várias ações, tende aí, na média, a gente ficar no lucro. Legal? Aqui nessa planilha eu mostro, olha, se a gente considerar aquele 0,03, né, equivale a R$ 6 de prejuízo, né? Se a gente fizer uma venda de 20 mil, né? Perder aí, amanhã ter que comprar 0,03% mais caro, né? A gente estaria abrindo mão em média de R$ 6, né? Custaria para a gente essa operação em torno de R$ 6. Eu vou colocar aqui, ó, 0,6, só para exemplificar aqui, ó, 20 vezes pior do que a média, tá? Colocando um caso bem ruim aqui, a gente teria um custo de 120, né? Se a gente tivesse rendimentos aqui em torno de 4%, a partir de 4%, ainda assim valeria a pena. Por isso que eu gosto de pegar esses rendimentos maiores, ó, acima de 10%, né? Peguei aqui 20%, 25%, 26%. Quanto maior o rendimento, né, mais a gente fica confortável ali para não ser prejudicado pela diferença, né, da variação de preço de um dia para o outro. Bom, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, talvez um pouco complicado. Se você não entendeu, assista de novo, que tem lógica na coisa, né? É preciso que você talvez escute 2 vezes para fazer um sentido melhor. Se ficar com dúvida, deixa aqui embaixo, vai ser um prazer voltar e responder a dúvida para vocês. Espero que eu tenha ajudado. Se gostou, deixa aquele joinha, se inscreva aqui no canal e eu vejo você então no próximo vídeo.